As declarações de um general e de um almirante reabriram a discussão sobre um assunto bastante delicado para os militares, né? Afinal, os homossexuais podem ou não servir nas Forças Armadas. A polêmica sobre os homossexuais nas Forças Armadas surgiu durante a sabatina de 2 oficiais indicados para o Superior Tribunal Militar no Senado. O primeiro a responder foi o almirante Álvaro Luiz Pinto. Desde que lhe mandei a dignidade da farda, da arma, ou lá o que for, e do cargo e do posto que ele exerça, sem problema nenhum. O general Raimundo Nonato de Cerqueira Filho foi mais contundente. Disse que não é contra os homossexuais, mas afirmou que essa opção sexual é incompatível com a função militar. Tem sido provado uma vez que o indivíduo ele não consegue comandar. O comando psicológico, uma série de atributos, e um deles é esse aí: o soldado, a tropa, fatalmente não vai obedecer. Em 2008, o então sargento Laci Araújo desertou do Exército. Alegou perseguição por ser gay. Laci foi condenado a 6 meses de prisão por indisciplina, mas continua no Exército. O procurador da Justiça Militar, que atuou no caso, disse que o Código Penal Militar condena a prática de atos libidinosos, homossexuais ou não. Mas, na prática, alguns comandantes encontram pretextos para punir os subordinados que se declaram homossexuais. Punindo disciplinarmente por desalinho do uniforme, cabelo comprido ou qualquer coisa dessa natureza. Os 2 oficiais foram aprovados para o Superior Tribunal Militar por unanimidade. Mas depois da repercussão negativa das declarações do general, o senador Eduardo Suplicy, do PT, que votou a favor da indicação, quer ouvi-los novamente antes da aprovação definitiva dos oficiais pelo plenário. E agora há pouco o ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que a questão do homossexualismo dentro das Forças Armadas está sendo discutido pelo governo. Segundo ele, a declaração do general que nós vimos não vai influenciar o debate porque o oficial não tem autoridade para falar sobre esse assunto. Bom, e o Jornal Hoje faz uma pergunta para os nossos telespectadores, né? Você é a favor ou contra a participação de homossexuais nas Forças Armadas? Dê sua opinião lá na nossa página na internet. Bom, ontem, vocês se lembram, nós fizemos uma enquete, outra enquete, sobre quem usa a rua como banheiro durante o desfile dos blocos de carnaval. Nossa, mas foram muitas as respostas na nossa página na internet. Olha aqui, 87% dos internautas aprovaram a punição para quem faz xixi em locais impróprios. Mais de 6 mil pessoas participaram, então, portanto, agora lançamos essa nova enquete para você participar também e amanhã a gente dá o resultado. Bom, ainda falando sobre esse caso de homossexualismo dentro do Exército, nos Estados Unidos há uma discussão no Congresso para mudar a política de relação aos gays e às lésbicas nas Forças Armadas. Então vamos dar um pulinho lá em Nova York ao vivo, vamos conversar com o Rodrigo Bocardo sobre isso. Boa tarde, Rodrigo. Atualmente, quem se declarar homossexual é expulso do Exército americano? É assim aí, É expulso sim, viu, Sandra? Boa tarde, Evaristo. E não são poucos que passaram por essa situação. Nos últimos 17 anos, quase 11 mil militares tiveram que deixar as Forças Armadas Americanas por terem se declarado homossexuais. Mas há um avanço nisso, viu? Nesta semana, as 2 maiores autoridades militares dos Estados Unidos, o secretário de Defesa, Robert Gates, e o chefe das Forças Armadas, almirante Mike Mullen, foram escalados para tentar convencer o Senado a derrubar uma lei de 93 que proíbe que um homossexual assuma esta condição no Exército, na Marinha e também na Aeronáutica. Eles disseram que se sentem profundamente perturbados com a existência de regras que obrigam homens e mulheres a omitirem sobre quem são para terem o direito de defender os americanos. Mas, Rodrigo, essa já é uma tendência, né, nos exércitos do mundo todo, né? É isso mesmo, Evaristo. A grande maioria aceita o homossexualismo, permite que soldados digam qual é a sua opção sexual. Mas ainda há um grupo pequeno que rejeita essa atitude. Entre eles estão Rússia, com um exército grande, a China também, Grécia, Coreia do Sul e a nossa vizinha aí, Venezuela. Evaristo. Ok. Obrigado, Rodrigo. Bom, essa é uma polêmica que vai continuar aqui no Brasil, né? Só começou essa discussão. Exatamente. E a gente vai acompanhar.